Fala galera, tudo bem com vocês? Para continuarmos nossa playlist de geomorfologia, hoje eu venho dar destaque para litologia. Vamos falar sobre rochas magmáticas, entender a diferença de rocha magmática, rocha vulcânica, rocha intrusiva, rocha extrusiva e, claro, não apenas isso, eu preciso compreender como essas rochas são aplicadas ao nosso dia a dia, tanto no contexto social, econômico, enfim. É por isso que eu te convido logo após a vinheta para falar sobre as rochas magmáticas. Bom, para falar sobre rochas magmáticas, para darmos continuidade aos nossos estudos sobre rochas, eu vou colocar bem aqui, ó, as chamadas rochas magmáticas. E eu tenho que entender que existem tipos de rochas magmáticas e também compreender que essas rochas magmáticas, elas recebem diversos nomes. Então, elas podem aparecer nas provas de vocês de diversas formas. Por exemplo, as rochas magmáticas, elas são de maneira comum ou de forma comum chamadas também de rochas ígneas. Então, rochas magmáticas provenientes do magma também são chamadas de rochas ígneas. Dependendo do processo de formação dessas rochas, eu terei um determinado tipo de rocha magmática ou um determinado tipo de rocha ígnea. E, logicamente, que uma determinada aplicação econômica. Portanto, imagina que toda rocha magmática é proveniente do magma. Dependendo do local onde ela se forma, nós vamos ter um tipo de rocha magmática ou um tipo de rocha ígnea. E claro que para entender a formação dessas rochas magmáticas, imagina que aqui nós temos um desenho da superfície, tá? Essa superfície desenhada, representada para vocês aqui, ela vai ser justamente o nosso ponto de partida para representar essas rochas magmáticas. Lembrando que o magma, ele pode sim chegar aqui à superfície por elas chamadas fendas vulcânicas. Então imagina que aqui embaixo nós temos uma grande câmara magmática, que eu vou colocar aqui somente como o magma, tá? E esse magma, ele pode chegar até a superfície, ele pode transbordar, ele pode justamente extravasar na superfície. Então, nós podemos ter essa situação, ó, o magma chegando até a superfície e transbordando. Quando esse magma transborda, nós temos justamente o tal do vulcanismo, a formação de vulcões. Então, nós vamos ter a formação de vulcões, esse magma transbordando e, logicamente, que vão se formar determinados tipos de rocha. Por exemplo, nesse processo em que o magma sai e chega até a superfície, nós temos aquilo que nós podemos chamar, aquilo que vocês podem organizar com o nome, veja bem, ó, de extravasamento, tá? Nós temos um processo chamado de extravasamento magmático. O que seria, professor, o extravasamento magmático? O extravasamento magmático nada mais seria do que o processo onde esse magma, de certa forma, vai liberar uma certa pressão e vai chegar até a superfície. A partir desse extravasamento magmático, o magma, que é uma rocha em estado de fusão, ele começa a encontrar na superfície uma temperatura muito menor do que a temperatura em que ele estava no processo, no estado de fusão, nas câmaras magmáticas. Portanto, esse magma, quando ele chega até a superfície, vai ocorrer um processo de redução da temperatura de 2, 3, 4 mil graus Celsius. Ao chegar na superfície, essa temperatura vai reduzir para 30 graus, 20 graus. Ocorre um processo justamente aqui que nós podemos chamar de processo de arrefecimento. Agora eu tenho que lembrar o seguinte,
Quando eu ouço falar de arrefecimento, entende que arrefecimento do magma significa que o magma ele chegou até a superfície e encontrou temperaturas menores. O magma arrefeceu. Significa isso. Só que esse arrefecimento ele teve uma redução de temperatura muito drástica, de 3.000 graus Celsius para 30 graus Celsius. Então, repara que é um arrefecimento muito drástico. Repara que nós temos um processo de arrefecimento abrupto. Abrupto significa um processo de arrefecimento rápido, ou seja, esse magma vai arrefecer rapidamente e esse magma vai justamente começar a sair do estado de fusão e entrar num processo de solidificação. Só que como foi um processo de redução drástica de temperatura, esse processo é muito rápido. Então nós vamos ter o extravasamento magmático levando justamente esse magma a um processo de solidificação. Olha as características que eu estou demonstrando para vocês aqui, tá? Arrefeceu rapidamente, solidificou. O que era líquido começa rapidamente a solidificar. E como esse processo é um processo extremamente, se comparado no tempo geológico, rápido, tu vai perceber que os minerais que compunham esse magma, eles vão arrefecer e vão solidificar basicamente numa mesma temperatura, porque todos vão estar expostos a uma temperatura muito baixa, que vai justamente ser o seu estado, ou melhor, vai ser a sua temperatura que vai atingir esse estado de solidificação. Então, eles não vão passar por estágios. Por exemplo, esse mineral a 1.000 graus Celsius solidifica, esse a 800, esse a 500, esse a 200, não. Todos vão logo estar expostos a 30 graus. Então, rapidamente, por ser uma exposição em uma temperatura muito mais baixa do que o natural, em que eles estavam no estado de fusão, vai ocorrer um processo de solidificação e eu não posso esquecer que esses minerais solidificarão de forma homogênea. Então, essa solidificação é uma solidificação homogênea, ou melhor, com característica homogênea. E nesse caso especificamente, ou a esse caso especificamente, por extravasamento magmático, por arrefecimento abrupto, com uma solidificação de caráter homogêneo, eu não consigo perceber a diferença de cristais nessa rocha. Se formará um tipo de rocha que nós chamamos aqui de rocha, esse extravasamento magmático dará origem a uma rocha conhecida como rocha magmática ou ígnea, só que nós podemos chamar aqui de rocha magmática, tá? Rocha magmática, e o nome que nós podemos dar a ela, lembra? É extravasamento, então nós temos uma rocha magmática extrusiva. Características dela, Tiago, solidifica-se na superfície pelo processo de derrame do magma. Além de solidificar-se na superfície, tem uma característica homogênea, é formada por um arrefecimento abrupto e, nesse caso, também conhecida como rocha vulcânica. Rocha vulcânica, uma das principais cobradas para a prova de vocês. Rochas vulcânicas que nós temos formada por esse processo de solidificação do magma é aqui, Eu te pediria, não esquece, a nossa principal rocha vulcânica aqui é o basalto. Questão interessante para as provas do Enem e para outras provas.
Áreas de derrame basáltico. Derrame basáltico, lembra, houve erupção vulcânica, houve extravasamento do magma e se formou nessas regiões como principal elemento uma rocha chamada de basalto. Geralmente, essa rocha chamada de basalto, lembra que essa rocha, ao ser exposta aos agentes externos intempéricos, ela forma solo. Nessas regiões de derrame basáltico, principalmente em áreas vulcânicas, nós temos aqui, nessas áreas, especificamente, a presença de solos férteis. Então, o basalto, depois de passar por um processo de intemperização, vai dar origem a solos bastante férteis, questão do Enem. Esses solos férteis aqui são responsáveis justamente pelo processo de ocupação dessas áreas. É muito comum que em áreas vulcânicas nós tenhamos ocupações de grandes contingentes populacionais. Te dou exemplo de solo fértil. Temos aqui na região do litoral brasileiro, próximo também ali ao estado de São Paulo e Paraná, a terra roxa é um exemplo de formação basáltica, de solo basáltico. Temos também na região da Ucrânia o solo mais fértil do mundo, chamado de Chernozem, que é um exemplo de um solo extremamente fértil, extremamente rico em minerais. Essa é a principal, não é a única, mas é claro que a gente pode colocar os exemplos, ó. Solos férteis, a região do solo de terra roxa. Se te perguntarem, entende que essa terra roxa já é fruto do derrame basáltico. E temos na região da Ucrânia o solo de Chernozem, que também é um exemplo de um solo extremamente fértil. Mas, como eu havia dito, além das rochas que se solidificam na superfície, temos também aqui, ó, regiões em que esse magma dentro da superfície também encontra fendas. Quando ele encontra fendas, chamado de fendas magmáticas, ocorre um processo chamado de processo de intrusão magmática. Então, a partir daqui, ó, embaixo, intrasuperficial, nós temos um processo de intrusão do magma. Então, a gente tem justamente a intrusão magmática. Agora, vê bem, essa intrusão magmática, ela forma estruturas rochosas que passarão por um processo de arrefecimento, claro, só que o arrefecimento que ocorre lá dentro da superfície é um arrefecimento gradativo. Elas estão expostas a temperaturas muito altas. Então, ela está lá embaixo a 3.000, vai para 2.299, vai para 2.100, vai para 2.030, vai devagar. Então, o processo de arrefecimento tende a ser um processo lento, um processo gradativo. Então, a intrusão magmática vai trazer para nós justamente um processo de arrefecimento, chamado aqui também de arrefecimento gradativo. E por ser um processo de arrefecimento gradativo, o que acontece? Esse arrefecimento gradativo do magma faz com que os minerais atinjam seu ponto de solidificação no seu determinado ponto, ou seja, não é rapidamente. Então esse aqui, ó, chegou em 2.500 graus Celsius, solidificou. Só que esse está líquido ainda. Então esse aqui chegou em 2.000, solidificou. Chegou em 1.500, solidificou. Tu percebe então que agora essa rocha, por conta dessa solidificação gradativa, ela vai ter os minerais bem definidos. Então, por isso, nós vamos ter justamente, nesse caso, não a solidificação, mas um processo que nós conhecemos como cristalização.
Então, nós vamos ter a cristalização, que sempre vai ser um processo heterogêneo. Então, essas rochas cristalinas, elas são rochas heterogêneas. Essas rochas cristalinas, tu vais perceber nessas rochas os cristais, ou seja, os minerais presentes nela. Eles são bem visíveis, porque ela sofreu cristalização em função desse processo de intrusão do magma. E nesse caso, o nosso tipo de rocha destacado aqui, ó, enquanto em cima nós temos rochas magmáticas extrusivas, chamadas de rochas vulcânicas, aqui embaixo, por conta desse arrefecimento gradativo, nós vamos ter justamente as chamadas rochas magmáticas, conhecidas aqui como rochas magmáticas intrusivas. Lembrando que magmática pode ser ígnea, tá? Só que é ígnea intrusiva, magmática intrusiva. É ígnea extrusiva, magmática extrusiva. Só que nesse caso, lembra que as rochas extrusivas são vulcânicas. Já as rochas intrusivas são chamadas de rochas plutônicas. Lembrando Plutão, o deus do interior da Terra, então nós temos aqui as rochas plutônicas. O nosso maior exemplo de rocha plutônica, eu vou colocar aqui do lado, ó, que sofreu um processo de arrefecimento gradativo, é o granito. Regiões de intrusão granítica são regiões extremamente antigas, é justamente onde se formam os chamados escudos cristalinos, intrusão granítica. Eles serão expostos e a exposição dessas estruturas darão origem a relevos, como escudos cristalinos, regiões cratônicas, regiões muito antigas. Então, nós temos aqui esse processo. Não te esquece que também esse magma é extremamente rico em minerais metálicos. Então, nessas áreas de intrusão magmática, nessas áreas de intrusão granítica, nós temos de maneira muito comum a utilização dessas áreas ou dessas estruturas para a mineração. São regiões extremamente ricas em minerais metálicos e usadas para a mineração, quando nós temos o afloramento desses, que são os escudos cristalinos. Mas também um outro ponto de grande relevância é que, como nós temos aqui na região a intrusão granítica, há também nessas áreas, próximas a essas áreas, os chamados aquíferos e os lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos, eles podem ser aquecidos por essas intrusões e o aquecimento desses lençóis freáticos, eles produzem aqui a formação de água quente. Então, nós temos aqui a formação de estruturas de águas quentes, chamadas aqui de águas termais. Olha lá um outro ponto importante para a prova de vocês, entendendo a formação de rochas para a gente poder fazer uma aplicação. Águas termais. Essas águas termais nós temos no Brasil. A região de Caldas Novas é um exemplo disso. Isso quer dizer que existe, então, intrusão granítica. Águas termais são de maneira muito comuns, também utilizada para a geração de energia. Por quê? É comum que essas águas termais acabem aflorando na superfície, formando lagoas ou mesmo aqueles geysers. E nessas lagoas, nesses geysers, onde nós temos água aquecida, é bem possível que nós possamos também produzir energia. Você já deve ter ouvido falar de uma das fontes energéticas mais sustentáveis e limpas do mundo, chamada de fonte geotérmica. Então, as águas termais, quando afloram na superfície, elas podem produzir, sim, a chamada energia geotérmica, que também é fruto dessa intrusão granítica e é algo extremamente interessante para se discutir.
certo? Então aqui nós temos basicamente o que ou para que a gente pode utilizar. Além, claro, na região de Caldas Novas também nós temos uma área turística, utilizando essas águas termais para o fim turístico. E claro que fazendo uma discussão para finalizar esse processo também, nessas áreas vulcânicas temos a formação de rochas que sobem junto com a fumaça do vulcão, né? Essa grande chaminé que libera fumaça e libera também alguns pontos de lava que subirão e rapidamente também passarão por um processo de resfriamento. Essa lava que sobe rapidamente com essa explosão vulcânica, ela é chamada de piroclasto. Vocês já devem ter ouvido falar das chuvas de piroclastos. Esse piroclasto aqui, ele é rocha, tá? Nós temos exemplo disso? Temos. O piroclasto de exemplo é a tal da pedra pume. Essa pedra que a gente tem no banheiro para esfoliação, ela vai ser um exemplo de piroclasto, a pedra pume. Um processo de arrefecimento na altitude extremamente alta, uma área extremamente alta, e é justamente esse o medo que se tem com relação a, nesse caso, as erupções vulcânicas das áreas próximas dessas regiões. Então aqui, os tipos de rochas para vocês: magmática extrusiva, magmática intrusiva, e aqui algumas curiosidades: a possibilidade dessas regiões da produção de energia geotérmica e também as chuvas de piroclastos, que também são pontos muito importantes de nós analisarmos. Desde já, faz as tuas revisões, mantenha as tuas revisões em dia, os teus resumos. Eu te peço, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, deixa a tua sugestão, a tua dica, a tua dúvida e até mesmo a tua crítica. Mas não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal para que a gente possa continuar a produzir conteúdo de qualidade. Um abraço para vocês e até mais.